Bom, continuando com a parte 3, nós vamos agora programar aquele problema, só relembrando o problema, elaborar um programa que calcule e apresente o volume de uma caixa cúbica, só que agora utilizando a ferramenta Scratch. Então vamos localizar esse Scratch. Se digitarmos Scratch no Google, ele já localiza. Então, ó, esse primeiro aqui, Scratch Imagine Program Share. Então você irá clicar, provavelmente ele irá irá pedir para você criar uma conta, ou você pode fazer o seu programa sem criar conta primeiro, e depois você teria que criar, no caso, quando você salva, né, o projeto que você está fazendo. Aqui está logado na minha conta, clicamos em criar, ele entra aqui. Então, já deixei carregado, entra nessa plataforma, certo? Aqui nós temos um personagem e nós utilizaremos este personagem para interagir com a pessoa, né, com o programa que queremos fazer. Então, vamos lá, relembrando os passos. Primeiro, do algoritmo lá, no primeiro vídeo, ler o valor do lado. Então, precisamos agora ler esse valor. Como nós vamos fazer no Scratch? Primeiro, sempre vamos iniciar com este evento. Quando clicado, né? Quando for clicado, que é essa bandeirinha aqui. Ir, né? Então, quando for clicado, essa bandeirinha, vai rodar o processo, né? Este processo, este algoritmo que vai rodar, o que eu preciso? Eu preciso da informação do lado, que é o nosso primeiro passo, né? O nosso primeiro passo, ele fala ler o valor do lado, então eu preciso informar o lado. Para a pessoa informar o lado, eu preciso o quê? Eu preciso de um sensor. Esse sensor, nós vamos utilizar aqui este pergunte. Então, esse pergunte, nós vamos colocar o quê? Vamos falar para a pessoa informar o lado do cubo. Então, vamos colocar assim, qual é o lado do cubo? Certo, então, quando for clicado essa bandeirinha, este personagem irá perguntar qual é o lado do cubo, certo? Uma vez informando o lado do cubo, qual que é o próximo passo? Próximo passo, nós colocamos assim, estabelecer o cálculo do volume. Agora temos que calcular o volume. Bom, para isso, nós precisamos do quê? Esse valor do lado, né, do cubo, é uma pergunta, logo eu vou responder digitando o valor desse lado. O valor desse lado eu preciso de variáveis. Eu vou em variáveis e eu vou criar, né? Lembrando lá do sexto ano que nós aprendemos que nós temos o volume é igual ao produto dos três lados, né? Esse lado é uma variável, então ela pode mudar, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 e nosso volume consequentemente muda. Então eu preciso criar essa variável, que é a letra. Para facilitar, eu vou criar uma variável e colocar o nome da variável sendo lado. Então, coloquei lado, ok. Criei a variável lado. Eu preciso mais de outra variável? Sim, se nós lembrarmos do diagrama de blocos ou do próprio português estruturado, nós colocamos assim, volume, a seta, lado vezes lado vezes lado. Então, preciso de outra variável que é a nossa resposta, que é o volume. Então, vou criar uma outra variável chamada volume. Ok? Certo. Criei as duas variáveis, certo? Agora, eu vou precisar dessa ferramenta aqui. Mude. Mude o quê? Mude a variável lado. E nós vamos precisar de um sensor resposta. Que resposta? É a resposta para esta pergunta. Então, no momento em que este personagem perguntar qual é o lado do cubo, vou dar uma resposta. Essa resposta, ela vai entrar na minha variável lado, certo? Bom, essa variável lado, eu vou fazer o quê? Eu vou precisar
na parte de variáveis, mudar, porque eu vou fazer uma operação agora. Eu vou mudar para quem? Para o volume. Então, este lado vai mudar para volume, né? Então, lado vai mudar para volume. Só que aqui no para, eu vou colocar o quê? A nossa operação. Que operação? Ó, operadores. A nossa operação seria de multiplicação. Então, vamos colocar aqui. Só que aqui só tem 2, não tem problema. Você irá pegar um outro operador de multiplicação e irá colocar aqui. Tá vendo que aparece? Uma parte branca ou aqui, né? Tanto faz. Coloquei aqui. Pronto, são 3 agora. 3 fatores se multiplicando. Agora eu vou precisar fazer o quê? Eu vou lá em variáveis e eu vou adicionar as minhas variáveis. Lado. Ó, aqui. Vou pegar uma outra variável. Colocar aqui. Outra variável lado e colocar aqui. Pronto, tá vendo que a nossa conta ficou lado vezes lado para volume. Então, a resposta, no momento em que eu vou receber a resposta que eu for digitar, entrará na variável lado. Este lado entrará em cada um dessas lacunas e vai resolver essa operação, que é de multiplicação, e isso aqui irá mudar para a minha variável nova, que é volume. Agora, o meu volume é o resultado desta operação. Bom, acabou? Não. Nós precisamos apresentar o valor do volume segundo o nosso algoritmo. Então, como vamos apresentar o valor desse volume? Nós vamos para aparência. Na aparência, nós temos o diga, o pense, né? Temos várias ferramentas que você pode ir treinando, mas vamos colocar sendo o pense. E aí vocês vão entender o porquê. Então, pense, vou colocar esse por 2 segundos. O que é isso? Ele vai pensar e vai demorar esse tempo para informar o que vem depois. Então, só que aqui nós vamos mudar. Aqui está não vamos querer isso. Nós vamos colocar o quê? Seu volume é. Pensando, né? Então, seu volume é. E agora, precisamos do quê? Isso daqui só foi uma parte adicional. Nós precisamos dizer, né? Diga. Diga o quê? Diga a minha variável, a resposta. Nossa resposta é o que? A variável volume. Vamos colocar aqui dentro. Pronto. Terminou? Agora sim terminou. Respeitamos aquele algoritmo que nós fizemos no início. Ler o valor do lado, estabelecer o cálculo do volume, apresentar o valor do volume. Agora vamos ver se deu certo. Então, nós vamos ampliar aqui. E vamos no verde. Qual é o lado do cubo? Vamos colocar uma suposição 2. E vamos clicar aqui. Pensando, seu volume é 8. Muito bem, está certo. E aí vamos colocar aqui que é o pare. Então, vamos testar. Aí o verde ir. Qual é o lado do cubo? Vamos mudar agora para 3. Nós sabemos que será 3 vezes 3 vezes 3, certo? Então, vamos ver se está certo. Seu volume é 27. Muito bem. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, é isso aí. Na próxima parte eu vou mostrar como nós vamos fazer este mesmo programa, só que para o app Inventor, que é quando temos aplicativo para Android, ok?